O que sabemos sobre a cidade de Éfeso? Nós vimos aqui que Jesus escreve uma carta para a igreja de Éfeso. A cidade tinha uma população de aproximadamente 250 mil habitantes, irmão. Muita coisa. Era uma cidade grande. Essa cidade era favorecida geograficamente porque qualquer pessoa que fosse visitar a Ásia e toda a região da Ásia tinha que passar por Éfeso. Então você percebe que o fluxo de gente, de pessoas dentro da cidade era também muito grande. Turistas, a economia girava na cidade de Éfeso. E o porto mais importante da Ásia estava também em Éfeso. E por isso, irmãos, a circulação de navios mercantes também era muito grande. O comentarista William Barclay diz que Éfeso foi batizada por Inácio de a porta dos mártires, porque todos os crentes que foram capturados e levados a Roma para serem martirizados e mortos, passava por Éfeso. A cidade também era muito religiosa e supersticiosa. Tinha um templo lá de 120 metros de comprimento, 70 metros de largura, uma coluna, 12 colunas nesse templo de 120 metros. Sabe quem era adorado lá? Ártemis. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz que o nome dessa deusa era a Diana dos Efésios. Viva a Diana dos Efésios! Era uma cidade bastante idólatra. Nós vemos um alvoroço narrado em Atos 19, onde o apóstolo Paulo chega lá para pregar o Evangelho, e de repente livros de magia foram levados à praça pública para serem queimados, e as pessoas usavam esses livros, dizendo: leia esse livro, compra este livro, aqui está a solução para você resolver qualquer problema, amarrar o seu corpo contra os deuses do mal que jazem no ar. Compre este livro e você vai ficar rico. Compre este livro que todos os seus problemas de lepra, doenças, tudo que você tiver, aqui está o passo a passo para você fazer as mandingas, não sei mais o que. Mas quando o Evangelho chega lá, Jesus liberta essas pessoas. Diz Atos 19 que Paulo começa a pregar, vem pessoas doentes, e Paulo ora para aquelas pessoas doentes. E o Senhor cura aquelas pessoas. E eles começam a desacreditar nos livros de magia. Começam a desacreditar. Aí vem as hostes do inferno e se manifestam nos corpos das pessoas. E o apóstolo Paulo ora e os demônios saem. E a cidade criou-se um grande tumulto. Uma cidade tão calma religiosamente, chega o Evangelho para dividir tudo, para levantar poeira, para tirar a quietude religiosa daquela cidade. E Paulo diz, Atos 19, que ele ensinava todos os dias na sinagoga, mas a perseguição foi grande e ele teve que mudar para uma escola chamada Escola de Tirano. Ele usou essa escola desse grande professor na época para ensinar diariamente o Evangelho, provando que o Cristo do Antigo Testamento era Jesus. E ele provou isso. A cidade ficou em grande alvoroço, amados irmãos. O Evangelho, quando chega num lugar, o Evangelho, quando chega numa casa, a poeira levanta. Aquilo que estava oculto é revelado, amados irmãos. O filósofo grego Heráclito escreveu que havia tanta promiscuidade em Éfeso, que esse culto dedicado a Diana dos Efésios era feito de forma sexual.
tinha 100 sacerdotisas sexuais neste templo. E os turistas que chegavam de navio, que passavam por lá, se divertiam com essas sacerdotisas para limpar o corpo sexualmente com essas mulheres. O tumulto foi tão grande, irmãos, a reviravolta foi tão grande na cidade de Éfeso, que os efésios foram para a praça, e diz o texto de Atos 19, me parece que é o versículo 34, depois se você quiser dar uma olhada, eles gritaram por 2 horas a frase: grande é a Diana dos Efésios. 2 horas gritando, porque o Evangelho chegou e dividiu. O Evangelho chegou e transtornou a cidade, como eles falaram. Meus irmãos, essa é a Éfeso. Tanta promiscuidade, tanta imoralidade, e lá chega o Evangelho, e lá tinha uma igreja de Cristo. Nós conhecemos a história dessa cidade no livro de Atos 19, né? Atos capítulo 19, e também na epístola de Paulo aos Efésios, que tem uma grande doutrina sobre a igreja, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre como que Deus uniu gentios e judeus, quebrando a parede de separação, formando um povo só pela cruz de Cristo. Então esta é a cidade de Éfeso. E agora, quando Jesus envia essa carta, provavelmente tinha passado uns 40 anos, a igreja ainda continuava firme na doutrina, uma igreja ortodoxa, que praticava a ortodoxia sem nenhum descrédito daquilo que Paulo escreveu, mas a ortopraxia, que era a prática da ortodoxia, estava em falta. Uma igreja que tinha muita doutrina, uma igreja que tinha, de fato, levantava bem alta a bandeira da doutrina, da ortodoxia, mas era uma igreja também que estava caída espiritualmente, quando Jesus escreve essa carta para aquela igreja, para o anjo daquela igreja. As pessoas dizem, comentaristas dizem, que esse anjo era um anjo protetor da igreja, que estava lá. Então Jesus escreve uma carta para aquele anjo celestial, porque se fosse anjo celestial, não precisava nem de Jesus escrever uma carta, né? Já falava para ele diretamente. Mas aqui nós devemos entender que anjo era o pastor da igreja, que estava responsável pela igreja, e Jesus escreve essa carta para ele. Nessa época, quando Jesus escreve essa carta, manda João escrever essa carta, João estava na ilha de Pátimos. Pátimos era uma ilha grande, uma ilha que tinha também a sua dimensão geográfica, e era para lá, segundo os comentaristas escreveram, que os presos políticos eram enviados pelo Império Romano. Nessa época, quem era o imperador de Roma era Domiciano, um homem bastante mau contra a igreja. E João estava na ilha, que ele denomina aqui, na ilha chamada Pátimos. Essa ilha era uma ilha vulcânica, e se era uma ilha vulcânica, você deve entender que era uma ilha rochosa, era uma ilha que tinha muitas pedras. Possivelmente, talvez, os presos estavam lá quebrando pedras para a construção de estradas e outros edifícios de Roma. Ninguém ficava preso nessa ilha, dormindo e se alimentando o dia inteiro. Tinha que trabalhar. E o apóstolo João, o velhinho, foi levado para essa ilha. E se você quiser dar uma olhada, está no capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi preso por perseguição religiosa do imperador. Então essa era a situação. Eles estavam numa ilha chamada Pátimos, e também a igreja tinha grande zelo pela ortodoxia, mas a ortopraxia não. Era uma igreja que estava fechada em si mesma, que não se preocupava em fazer a obra do Senhor fora da igreja. Por isso nós vamos falar hoje, irmãos, que o Senhor usa de forma graciosa para levantar essa igreja que estava caída.
E aqui nós vimos 3 atos graciosos de Jesus para com essa igreja. Primeiro nós vimos aí nos versículos 1 até o 3 e o versículo 6, que Jesus elogia a diligência da igreja. Jesus começa elogiando a igreja. Conheço as tuas obras. Primeiro ele se apresenta. Eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você quiser saber o que é essas 7 estrelas e o candeeiro, está no versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então não precisa nem de interpretação, porque João já nos deu aqui o que isso significa. Então Jesus se apresenta como aquele que segura a igreja na mão direita, queridos irmãos. Segurava a igreja de Éfeso na sua mão direita. Segura a mim e a você também na mão direita. Nós não nos desviamos porque nós estamos na igreja presbiteriana. Longe disso. Longe disso. Nós não saímos da presença dele é porque ele nos segura. É porque ele está conosco. Ele nos conhece, ele sabe. E ele nos salvou. Esta igreja aqui está de pé, não por causa dos pastores que me antecederam, nem por causa de mim, nem por causa de você, presbítero, que está aqui há muitos anos na igreja. Aqui está claro, através do Espírito Santo, nessa Santa Escritura, que o Senhor segura a sua igreja. Mantém essa igreja, a igreja dele, na sua mão direita. Então, irmãos, como que era o estado desta igreja? Primeiro nós vimos lá em Atos 19, uma igreja que o evangelho cresceu. Cresceu porque o apóstolo Paulo, na verdade Lucas, escreve dizendo que a palavra de Deus crescia poderosamente na cidade de Éfeso. Embora haveria muita superstição religiosa, embora houvesse lá muita idolatria, embora muita promiscuidade, a palavra do Senhor crescia lá. Então o Senhor elogia aqui a igreja, e eu quero delinear isso para você aqui. Primeiro, Jesus elogia o trabalho da igreja. Conheço as tuas obras. Conhecer de perto, ver na prática o que cada um fazia. Você vê que Jesus andava no meio das 7 igrejas. Jesus estava andando no meio das 7 igrejas. E observe você que o andar aqui de Jesus não é um andar de passeio, é um andar investigativo. Que cada um de nós pensamos, cada um de nós falamos, o que estamos deixando de fazer e o que estamos fazendo. Esse andar de Jesus no meio da igreja é um andar investigativo. Então ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você passa, eu sei a sua luta, a sua tribulação, eu sei o que você está pensando, eu sei o seu trabalho. E aqui, o apóstolo João diz que o Senhor conhece as nossas obras, conhecia as obras daquela igreja, tanto o seu labor como a sua perseverança. Labor aqui, irmãos, é uma palavra grega bastante intensa, porque é um trabalho pesado, é um trabalho que faz suar a camisa, é um trabalho que nós vamos para a exaustão. Aquela igreja trabalhava tanto para Jesus, para manter a doutrina na igreja, que eles estavam, uma imagem aqui bastante clara para nós de exaustão. Eles não mediam esforços para lutar contra os falsos apóstolos da igreja, que tinha na igreja, ou que chegava de fora para a igreja, e contra os nicolaítas. Era um labor intenso. E você lembra que quando Paulo estava lá em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso para dar as últimas instruções para aquela igreja. E o apóstolo Paulo diz, vocês precisam ficar de olhos abertos, porque vão vir lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então fique alerta, pastoreai o rebanho de Deus, que o Espírito Santo colocou sobre vocês. Então ele dá últimas instruções para os presbíteros de Éfeso. Isso quer dizer que tinha um conselho já formado na igreja de Éfeso, na época do apóstolo Paulo. Então eu conheço as tuas obras. Então Jesus conhecia o trabalho da igreja. Como o Senhor conhece o seu trabalho, amado irmão, amada irmã. O Senhor conhece a sua luta, a sua dificuldade. Ele sabe quem é você.
Mas Jesus diz aqui também que Ele conhece a perseverança, conheço o seu labor e a tua perseverança. De novo, Atos 19 nos informa um pouco do tumulto e alvoroço que a verdade do Evangelho provocou na cidade. Ser crente, irmãos, em Éfeso, não era para amadores. Ser crente naquela época em Éfeso era para gente regenerada, era para gente crente, é para gente que estava disposta a sofrer, porque as pessoas eram mortas, as pessoas tiravam, o Império Romano tirava os bens dela, tomava as casas delas, levava para Roma para ser mortas por causa do culto ao imperador. Domiciano, nessa época, foi implacável contra a igreja. Grande perseguição contra a igreja. E nessa época aqui, do apóstolo João, Jesus fala: eu conheço a perseverança de vocês. Eu sei que vocês não me negaram na hora da morte, na hora da tortura. E aqui Jesus diz: eu conheço as obras de vocês. Eu conheço a perseverança de vocês. Eu sei, e que não pode também suportar homens maus. Jesus também conhecia, irmãos, o zelo doutrinário da igreja. Uma igreja que trabalhava pesado, uma igreja perseverante, uma igreja zelosa na doutrina. E Jesus diz nos versos 2 e 3 que essa igreja era intolerante com os falsos mestres. Agora dá uma olhada para você ver em 2 Coríntios capítulo 3, volta aí, se você quiser, como que esses falsos mestres chegavam nas igrejas. 2 Coríntios capítulo 3, era muito fácil chegar nas igrejas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Eles chegavam com carta de recomendação na igreja. Como eles conseguiam essa carta de recomendação? Talvez com algum irmão influente na igreja. Os falsos apóstolos chegavam nas igrejas com carta de recomendação. Principalmente lá na igreja de Corinto. E aqui não adiantava chegar com carta de recomendação na igreja de Éfeso, porque os presbíteros da igreja estavam atentos. Eles comparavam o que esses falsos mestres ensinavam com aquilo que Paulo ensinou, inclusive em Atos 19. Lembra que Paulo ficou 3 anos em Éfeso, 3 anos ensinando lá na escola de Tirano, 3 anos ensinando. Imagine uma igreja sendo ensinada todo dia, 3 anos, pelo apóstolo Paulo. E diz Atos 20, que o Senhor, Paulo, na verdade, chamou os presbíteros de Éfeso, que estavam em Éfeso, e diz: eu nunca deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus. Eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus. Então era uma igreja bastante doutrinada. E eles sabiam comparar o que era o ensino falso do ensino verdadeiro. E Jesus elogia isso aqui. Jesus elogia essa postura zelosa da igreja contra esses falsos profetas. Mas olha, dá uma olhada no versículo 6 aí do nosso texto. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Alguns comentaristas, irmãos, dizem que esses nicolaítas eram descendentes de Nicolau, aquele diácono em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Mas uma gama muito grande de outros comentaristas dizem que não. Os nicolaítas talvez estão se referindo a essa postura dos falsos mestres dentro da igreja e dizer: isso não tem problema, isso é coisa do pastor, isso é coisa dos presbíteros, isso é o conselho que inventou isso. Na verdade, você não precisa se martirizar tanto contra isso. Qual é o problema de você participar daquele rito sexual lá no templo da Diana dos Efésios? Qual é o problema disso? Mas a igreja de Éfeso combatia esse tipo de coisas, esse tipo de pecado, porque
já que Nicolaítas e Balaão significam a mesma coisa, o que Balaão fez? Tanto o Números, capítulo 25, a partir do versículo 1, como o Número 36, versículo 16, nos informa que Balaão ensinou a Balaque a levar mulheres bonitas, belas para o arraial de Israel, para que houvesse promiscuidade. E houve, de fato, promiscuidade no arraial de Israel. E diz Número 25 que Deus veio e matou milhares de pessoas por causa disso. Então, já que esses dois nomes significam a mesma coisa, os nicolaítas eram aqueles crentes que tinham aquela via alternativa. Não precisa ser tão santo, não precisa ser tão zeloso. Qual o problema de você dar uma fugida aí no mundo? É salvo mesmo. Qual é o problema? Predestinado mesmo, eleito mesmo. Qual é o problema? Você já ouviu isso, irmãos, hoje? Ou a igreja reformada ensina que uma vez salvo, salvo para sempre, mas salvo faz isso? Salvo pratica essas coisas? Diz Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4 e 5, que nós fomos salvos para a santificação. Então, quem não se santifica não é salvo coisa nenhuma. Ele não entendeu ainda a postura do Evangelho. Quem não busca a santificação está longe disso. Então, os nicolaítas talvez seja aquele povo da via alternativa. E Jesus fala aqui, vocês odeiam esses crentes dentro da igreja, eu também odeio. Então, isso Jesus está elogiando a postura da igreja de Éfeso. Mas no versículo 4, temos aí o versículo 4. Depois desses elogios todos, da perseverança, do trabalho, do zelo doutrinário da igreja, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Se alguém, irmão, chegasse à região da Ásia para servir ao Senhor com integridade e zelo doutrinário, vamos aqui nos contextualizar. A igreja reformada presbiteriana de Éfeso era indicada. Se alguém chegasse lá, eu quero uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja zelosa no culto. Tem essa igreja aqui em Éfeso? Alguém tem a igreja presbiteriana de Éfeso? Estou parafraseando aqui. É a igreja presbiteriana. Tem uma SAF que trabalha muito, tem a UPH que trabalha, todas as sociedades lá da igreja trabalham muito. É uma igreja que eu indico para você, uma igreja zelosa na doutrina. Aos olhos humanos, irmãos, quando Jesus vai elogiando, parece que quando nós estamos lendo isso, passando para o versículo 4, Jesus vai fazer um baita de um elogio, né? Continuar elogiando a igreja, né? Eu quero ver qual é o próximo elogio de Jesus, mas ele vem para tudo. Ele vem e usa um adversativo aqui, porém, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse andar investigativo de Jesus no meio da igreja, ele detecta esse problema. Por isso que eu digo que o andar de Jesus é investigativo, porque ele detectou um problema dentro da igreja. Apesar de todos aqueles adjetivos favoráveis que a igreja tinha, contudo, porém, entretanto, aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. Amados irmãos, abandonamos o primeiro amor quando lutamos na igreja para salvaguardar o nosso nome ou a nossa tradição. Eu já vi muitos debates em Facebook de calvinismo contra arminiano, debate vazio, e parece que brota nesses escritos, nesses debates, uma vanglória. Você não é nada. O que é o calvinismo? É uma interpretação que nós acreditamos correta da Escritura. Mas Calvino é alguma coisa? Um pecador desgraçado que precisou de Deus para ser salvo. É fato que o próprio Jacó Armínio, na hora da morte, diz: reconheço por verdade que existe um espírito de profecia na vida de João Calvino que não tem mais ninguém. Mas ele era pecador. E as pessoas hoje ficam se debatendo, ferindo o irmão do outro lado, que não tem a mesma postura, ferindo o irmão. Não, irmãos. É zelo, mas é zelo sem amor.
Nós precisamos, irmão, ser zelosos com as coisas de Deus, mas é com amor. Para nós não ouvirmos isso de Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que me motiva a evangelizar? O que me motiva a fazer o bem para as pessoas? Por que nós evangelizamos? Para que o perdido seja salvo? Se você tem essa motivação, você está errado, você perdeu o primeiro amor. Nós evangelizamos para a glória de Jesus. Nós evangelizamos não para que o perdido seja salvo em primeira análise, isso é em última análise. Nós evangelizamos porque amamos Jesus, porque queremos evidenciar a glória de Jesus, para que a glória de Deus seja manifestada na igreja pela face de Cristo. É por isso que nós evangelizamos. Nós ajudamos alguém para a glória de Deus. A nossa motivação tem que ser Deus. Não é a igreja, não é a tradição reformada e não é a pessoa. É Jesus que nos salvou. Se nós não tivermos essa motivação, nós estamos perdendo o primeiro amor. Se ainda não perdemos já. Temos, irmãos, de desejar que o caráter de Cristo seja visto na vida da pessoa. Se Cristo não for o centro das nossas motivações, se Cristo não for o centro do nosso culto, se eu não vier ao culto por causa de Cristo, e se Cristo não for o centro do meu trabalho secular, irmãos, eu perdi o primeiro amor. Se você trabalha na sua profissão para ganhar dinheiro, e não é para a glória de Cristo, você está caindo, ou se não caiu espiritualmente. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E essa igreja fazia tudo, tinha uma doutrina, um trabalho maravilhoso, repulsa ao falso ensino. Mas Jesus falou, vocês estão caídos espiritualmente. Mas como pode, pastor, uma igreja que tem a doutrina certa, um culto certo, e mesmo assim está caída espiritualmente? É o que eu estou dizendo pela palavra de Deus aqui. É a motivação, o primeiro amor. Hernandes Dias Lopes disse certa vez que o primeiro amor é como a esposa, que não trai o marido. Ela não trai o marido, ela faz as coisas para o marido. Ela faz tudo para ele, mas ela faz por obrigação e não por amor. Isso aí é a perda do primeiro amor. Hoje, queridos irmãos, nós precisamos resgatar esse primeiro amor, até mesmo dentro do nosso casamento, não é verdade? Ainda mais na igreja, por Jesus Cristo. Qual é o nosso amor? Você conhece uma pessoa nova convertida? Eu trabalhei com muitas pessoas novas convertidas na empresa. Ele levantava a mão dentro do refeitório da empresa. Oh, Jesus, obrigado por esse alimento. E uma alegria. Ia Jesus para lá, Jesus para cá, subindo para almoçar, Jesus, descendo para trabalhar, era Jesus. Mas ele vai lidando com os crentes de Éfeso, né? Que vai perdendo o entusiasmo com Jesus e vai não vendo Jesus mais no culto. Ah, hoje eu não vou no culto. Problema de Jesus para lá. Ou se eu venho no culto é porque o pastor fez uma chamada lá no grupo, então eu vou ao culto. Ah, você se pensar assim, você já está perdendo o primeiro amor, senão já perdeu. E a palavra do Senhor para nós nessa noite está no versículo 5. Agora, Jesus mostra o caminho do retorno e faz promessa. Eu vi que vocês são trabalhadores, eu vi que vocês são zelosos, eu conheço vocês, mas eu detectei um problema, mas eu também vou dar a solução para vocês agora. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Primeiro, lembra-te, traça uma linha do tempo para identificar em que ponto o primeiro amor foi perdido, qual foi o momento que você perdeu esse primeiro amor, esse entusiasmo com Jesus. Vinha à igreja com entusiasmo por Jesus, por cantar com entusiasmo por Jesus. Quando pronunciar o nome de Jesus, você pronuncia devagar, porque esse Senhor que te salvou, te libertou do pecado,
anotou o seu nome no livro da vida com o sangue dele. Esse entusiasmo por Jesus, irmão, o trabalho que eu tenho que fazer por Jesus. Se eu não tiver isso no meu coração, irmãos, se eu não pregar com entusiasmo por Jesus, se eu não pastorear com entusiasmo por Jesus, ou para fazer média para o presbitério, sei lá para quem, se eu não fizer isso por Jesus, eu estou perdendo meu tempo, e você está perdendo o seu tempo. Quantas pessoas, irmão, têm muito entusiasmo com outras coisas, uma alegria, uma paixão, beija a camisa, grita, mas não tem o mesmo entusiasmo por Jesus. Já caiu espiritualmente você, está caído espiritualmente. Então Jesus fala para mim, para você que está caído, perdeu o entusiasmo com Jesus, não pela igreja presbiteriana do Guanabara, não, a igreja presbiteriana do Guanabara é um grupo de crentes que servem ao Senhor, mas nós precisamos vir para a igreja, irmão, fazer o trabalho do Senhor com muito entusiasmo por causa de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Se ele não tiver o centro da nossa vida, nós estamos caídos espiritualmente. Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma avaliação. Qual foi o tempo que eu perdi? Qual a linha do tempo que eu perdi o entusiasmo por Jesus? Você não está fazendo nada para mim, nem para o conselho da igreja. Você está fazendo por Jesus. O que você faz ou deixa de fazer, você está fazendo ou não para Jesus. Mas aí Jesus diz, arrepende-te, lembra, arrepende. Muda a sua maneira de pensar com relação ao amor e solidez doutrinária. Porque nenhuma igreja prova que é espiritual tendo somente pureza doutrinária, irmãos. Nenhuma igreja é espiritual só por causa da pureza doutrinária. É preciso virar a chave da tolerância, a frieza espiritual, a letargia espiritual, a indolência espiritual. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta dentre os mortos, volta, arrepende. Temos que amar a doutrina, irmãos. Temos que amar, mas nosso amor à doutrina é por causa de Jesus, não é por causa da igreja presbiteriana reformada, ou para qualquer outra igreja reformada. Nós servimos a Jesus. Aí Jesus diz, volta. Não somente você deve mudar a direção e ficar parado, é preciso mover em direção a Cristo, que você abandonou anteriormente. E a igreja aqui foi exortada a lembrar do passado e a começar a praticar atos de amor uns com os outros. E Paulo, escrevendo para essa igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele diz, antes, sejam uns para com os outros benignos, perdoando uns aos outros. É aqui nessa horizontalidade que nós demonstramos que amamos a Jesus. Você lembra do nosso texto da liturgia? É aqui na horizontalidade. Não adianta você falar que ama a doutrina, que ama Jesus, se você não tem um relacionamento aqui com os irmãos. Nós vamos viver todo mundo junto no novo céu e na nova terra. Se nós ficarmos aqui de cara virada para um e para outro, como nós vamos viver lá no novo céu e na nova terra? Então, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com as falhas dos outros. Ninguém aqui é perfeito. Não tem esposa perfeita, não tem marido perfeito. Perfeito aqui é Jesus, Ele é perfeito. E é isso que me motiva a trabalhar para Ele. Antes, sejamos para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso, meus irmãos, nós precisamos pensar. E aqui Jesus diz, volta. Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando pregava na capela de Westminster, em Londres, ele conta um dos seus escritos que um rapaz muito entusiasmado com Jesus foi se esfriando no amor, esfriando, não indo mais à igreja. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que esse irmão falou, vou ir para a ponte lá do rio que corta o bairro de Westminster, em Londres, eu vou pular de lá, vou acabar com a minha vida, meu casamento está arruinado mesmo, eu não tenho entusiasmo com a igreja, e eu vou para lá. Mas ele estava passando perto da capela de Westminster, né?
de onde foi escrita a nossa Confissão de Fé de Westminster. Estava passando e Martin Lloyd Jones estava na condução da liturgia e ele também ia pregar. E ele colocou a igreja para cantar e depois orar. E a música era essa: Senhor, tem misericórdia do desviado, tem misericórdia do desviado, usa com graça em favor do desviado. E essa pessoa ouviu, e ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja e falou: eu ouvi vocês cantando, tem misericórdia do desviado. E o Senhor fez eu virar. Eu estava indo para lá, e Ele me fez virar, e eu estou aqui. Martin Lloyd Jones escreveu depois dizendo que esse homem foi presbítero da igreja e morreu fazendo um trabalho primoroso ali no bairro de Westminster, em Londres. Irmãos, o Senhor usa a igreja, o Senhor usa a oração, usa o cântico. É por isso que eu tenho que vir para a igreja fazer esse trabalho com amor por Jesus. Porque eu não tenho poder de mudar o coração de ninguém, mas aqui está um que tem, que é Jesus. Ele tem poder para mudar isso. E Jesus falou certa vez, você lembra? Ninguém constrói, não tem jeito de uma cidade ser construída sobre um monte sem que ela seja percebida. Uma cidade, ela construída sobre um monte, ela é vista de longe. E Jesus falou que ninguém coloca a vela debaixo do velador, coloca por cima, é para ser visto. É isso, irmãos, é testemunho de amor a Jesus, é obras que manifestam amor a Jesus. E Jesus aqui faz uma promessa, ele diz: volta, conserta, volta, porque senão eu vou mover de você o castiçal, vou tirar a luz de vocês, vou tirar a identificação de vocês. Quantas igrejas, irmãos, já perderam a luz de Cristo? É uma agremiação religiosa só. Não tem nada ali que enaltece Jesus. É o homem e é o homem. O Senhor já moveu o castiçal há muito tempo. Já moveu o candeeiro há muito tempo. E você sabe que o candeeiro era para iluminar o ambiente. E o Senhor diz: se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro de vocês. Vou tirar a identificação de vocês. Isso não me faz, irmão, pensar. A igreja presbiteriana no Guanabara, se ela terminar hoje, como que os vizinhos vão falar? Acabou mais uma igreja? Que pena que acabou a igreja aqui no Guanabara. Porque se ninguém observar, notar a ausência da igreja, o candeeiro já foi removido. Não está fazendo diferença nenhuma estar nessa rua. Se aonde você mora você não faz a diferença, se aonde você trabalha você não faz a diferença, já perdeu a luz há muito tempo. O Senhor já moveu de você o seu candeeiro. Isso é muito triste para nós. E esse amor a Jesus, irmãos, essa luz que vem de Jesus precisa mover os nossos corações. Mas aqui no versículo 7, quem tem ouvido, tem uma promessa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida estava no Éden, e após o pecado, o acesso a ela foi negado a Adão e Eva. Deus tirou o acesso daquele casal à árvore da vida, expulsou eles do jardim. Ainda colocou querubins armados lá para ninguém entrar naquele lugar. Agora vem Jesus e faz uma garantia para a igreja de Éfeso, e não somente para a igreja de Éfeso, mas para nós, ao vencedor, que vencer as lutas desta vida, que vencer a letargia, a indolência, a mornidão espiritual, que perseverar, que não me negar, ao vencedor eu vou dar para ele o acesso de novo à árvore da vida, que é ele mesmo. A árvore da vida é ele mesmo. A vida é eterna nele, que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso de Deus lá foi perdido, ninguém sabe, mas o paraíso de Deus, ele volta aqui nas Escrituras, em Apocalipse, como uma promessa do Senhor para os filhos de Deus. Ao vencedor
eu vou dar a ele o acesso à árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 4, tem uma promessa gloriosa para nós, irmãos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, para ter acesso à árvore da vida é só pela expiação do sangue de Cristo, porque o texto foi bem claro, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ninguém vai entrar no paraíso de Deus sem a expiação do sangue de Cristo. E é pelo sangue de Cristo que nós vamos vencer. Esta é uma promessa gloriosa para nós, irmãos. Então Jesus elogia a pureza doutrinária da igreja, a perseverança, o trabalho. E Jesus detecta uma falha que ele encontrou naquela igreja de Éfeso. Eles tinham perdido o entusiasmo por ele, tinha perdido o amor por ele, estava fazendo por tradição religiosa, porque pertencia àquela tradição religiosa. E Jesus fala, lembra, volta, arrepende, e se vocês fizerem isso, eu vou dar direito à árvore da vida. Agora pensa aqui, meus irmãos, assim como a igreja de Éfeso, nós também podemos acomodar falhas profundas entre nós como povo de Deus. Podemos. E o Espírito Santo, através da Santa Escritura, nos faz pensar aqui nessa noite. Por que nós cultuamos a Deus com zelo? Minha motivação é isso? É porque eu quero ser melhor que aquela igreja que faz tanto barulho? Porque eu quero ser melhor? Não, então você perdeu o primeiro amor. Nós fazemos isso por causa de Jesus. A pureza doutrinária, sim, mas é por causa de Jesus. Não para disputar com o outro, falar mal da outra igreja. Não, nós fazemos isso por causa de Jesus. E devemos, irmãos, conhecer o máximo que pudermos da história da igreja, como diz o Espírito Santo aqui nesse livro. Precisamos conhecer aquela história que aconteceu, que envolveu a igreja de Éfeso. Precisamos conhecer a nossa própria história aqui, o nosso contexto onde nós estamos, para cultuar ao Senhor em espírito e verdade, conforme a Escritura nos manda. Podemos também, irmãos, ser inconsistentes ao ponto de não harmonizar ortodoxia com ortopraxia. Somos bastante teóricos, mas na prática nada que manifeste o amor de Deus. Isso está errado. Precisamos manifestar o amor de Deus. E o amor de Deus não é só por palavras, nós lemos aqui. Meus irmãos, não amemos só de palavras, mas de obras. Quais são as obras que eu tenho, que essa igreja aqui tem, que manifesta que nós amamos de fato a Jesus e que nós não perdemos o primeiro amor? Se nós não estamos, irmãos, configurando ortodoxia com ortopraxia, nós também estamos, como a igreja de Éfeso, inconsistente. Isso é queda espiritual. E nossa luta, irmãos, é até Jesus voltar. Não há trabalho acabado aqui, não podemos baixar a guarda, porque os falsos profetas sempre estarão perto ou junto de nós. Enfrentamos oposição, enfrentamos sedução, ecumenismo, vamos dar a mão a todo mundo, vamos fazer um culto ecumênico, nada disso. Culto é segundo as Escrituras, mas isso tem que ser feito por amor a Jesus, e não pela doutrina em si mesmo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.